Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Que bom ter você aqui para meditar comigo. Vamos ser bem objetivos nessa mensagem de hoje. Vamos falar sobre 3 maneiras que Deus pode falar com você. Existem várias maneiras. Eu não estou dizendo aqui que essas são as únicas. Existem várias. Mas eu separei aqui 3, senão o vídeo fica muito longo. Eu e você precisamos estar atentos quando Deus falar. Antes eu quero fazer uma oração para que Deus possa iluminar os nossos pensamentos e falar através da minha voz. Vamos falar com Deus. Pai querido e amado, tome a direção de tudo. A voz é minha, mas o que vai sair pela minha boca precisa vir do Senhor para abençoar todos que estão aqui me ouvindo agora. No nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A primeira forma é clássica, sabe? E muitas pessoas não conseguem ouvir. Sabe por quê? Muitas pessoas não pegam mais a Bíblia. Uma maneira de Deus falar é através da palavra. Isso aqui é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tudo que você precisa tem aqui. Mas muitos tratam a Bíblia como um livro qualquer. Eu tenho aqui separado uma situação que aconteceu com Esdras. Depois que ele leu o livro, ele deu uma orientação ao povo. A orientação vem depois que a gente lê a palavra. Lê essa mensagem comigo para você entender como Deus fala e fortalece e anima depois da palavra. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, depois de ler o livro, ele foi falar com o povo: olha, não fiquem tristes. A alegria do Senhor é a nossa força. Quantas vezes você já estava num momento difícil da sua vida? Você abriu a Bíblia, Deus falou com você, e aquele momento parece que, sabe, você encontrou forças para vencê-lo. Ou você foi ao culto, chegou naquele culto, o pastor pregou exatamente aquilo que você precisava ouvir, você leu junto com ele, através da palavra. Essa é a forma mais clara de se ouvir a voz de Deus. Se todos os dias você pegasse a sua Bíblia, como pega o seu telefone, para ler, sabe? Se você tratasse a sua Bíblia como o telefone, como é que é hoje o telefone? A pessoa vai no banheiro, quem vai junto com ela? O telefone. Ela vai para a cama dormir, quem vai junto? O telefone. Ela está no carro dirigindo, não pode fazer isso. Isso é perigoso. Mas o que ela tem nas mãos? O telefone. Ela está na cozinha fazendo comida, o que tem na mão dela? O telefone. Ou então o que está do lado ali tocando alguma coisa, ela ouvindo alguém? O telefone. Já pensou se todos nós tratássemos a Bíblia como tratamos o telefone hoje? Iríamos ouvir a voz de Deus o tempo todo. O tempo inteiro. Então, esteja atento à palavra. Às vezes você fica: Deus, fala comigo. É só pegar a Bíblia e Ele vai falar com você. A segunda forma bem clara de Deus falar com a pessoa é por meio de circunstâncias, acontecimentos. Há momentos que Deus usa acontecimentos para falar. Ele mostra, Ele orienta, Ele exorta, Ele mostra o que pode acontecer quando você olha para alguém que fez aquilo que você está pensando em fazer. Quando você passa por um momento de luta, de tristeza, de dor, de deserto, Deus fala com você, Deus te prova, Deus te mostra, Deus te molda ali, sabe? Te fazendo mais forte. É só você estar atenta. Aqui no livro de Jonas, ele estava fugindo de Deus. Deus usou a tempestade para falar assim: Jonas, você está no caminho errado. E dentro do grande peixe, Deus usou aquela situação para que Jonas voltasse e se arrependesse. Se Deus não fizesse nada daquilo, Jonas iria para o caminho errado. Ele se afundaria. Jonas, ele ia fazer da vida dele um verdadeiro inferno. Então Deus usou aquele momento, aquela rebeldia, para fazer algo e trazer um alerta para Jonas. Às vezes, o que está acontecendo na sua vida é um alerta. É um alerta para você se consertar, um alerta para você se voltar a Deus, um alerta para você parar de praticar o que está errado, assim como o nosso corpo. O nosso corpo, ele dá alerta.
Achei que tem alguma coisa errada. Dá ou não dá? Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa estava bem e do nada, ela morreu. Não é do nada. O corpo sempre vai avisar que tem alguma coisa ruim acontecendo. Mas a grande maioria, sabe, passa por cima daquele sinal. Deus mostra através de circunstâncias, de portas que se fecham, sabe, de coisas que acontecem. Ele mostra que a gente precisa dar um passo atrás, recuar. Peraí, Deus está querendo falar comigo. Deus está querendo me orientar. Certa vez, deixa eu dividir uma coisa aqui com você. Deus queria falar com uma pessoa. E essa pessoa pregava o evangelho. Sabe, Deus não estava conseguindo falar. Sempre quando a esposa ou alguém ia orientar, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que atender pessoas, eu tenho que atender pastores, eu tenho que fazer programa de televisão, programa de rádio. E não tinha tempo para ouvir a Deus. Então ele pegou uma infecção, foi parar no hospital. No hospital, ninguém podia entrar na sala. Era ele deitado olhando para o teto. E ele contando testemunho disse assim, que Deus falou com ele, meu filho, essa foi a única maneira que eu encontrei de você parar tudo para me ouvir. Foi a única forma. Deus colocar ele em cima daquele leito para que pudesse ouvir a voz de Deus. Com Jonas foi a mesma coisa. Ele tentou fugir. O navio quase afundou. Lançaram no mar, foi para dentro do peixe. Ali dentro ele refletiu e viu que estava errado. Então esteja atento à voz de Deus através de circunstâncias, tá bom? A terceira maneira é através de pessoas. Isso aqui é forte demais. Mas sabe o que acontece? Se a pessoa não for humilde, Deus não vai conseguir usar pessoas. Você já viu não é um fato não, é uma historinha. Uma pessoa estava morrendo afogada e ali ela começou a clamar a Deus. Ó Deus, me ajuda, Deus me socorre. E Deus mandou um rapaz no jet ski. E ele disse, não, Deus vai me salvar. Deus vai me tirar daqui. Aí Deus mandou um barquinho de um pescador que estava passando para socorrer. Ele disse, não, Deus vai me tirar daqui. Daqui a pouco Deus manda um navio que estava passando, jogaram a corda, não, Deus vai me tirar daqui. E ele perdeu a vida. Chegando lá no céu, ele disse, clamei tanto ao Senhor. E Deus disse para ele, meu filho, eu mandei 3 vezes uma ajuda para você. E você negou as 3. Ele estava achando que Deus ia aparecer ali fisicamente e tirá-lo dali. Deus usa pessoas para poder orientar a gente, falar conosco, nos estender as mãos, puxar a nossa orelha. Você precisa ser humilde para poder ouvir a voz de Deus através de pessoas. Eu acho que dessas duas aqui, essa terceira é mais difícil. Principalmente se você estiver acima da pessoa que está falando com você. Eu vou ler aqui a história de Jetro e Moisés. Mas antes eu quero te contar um exemplo que aconteceu comigo em 2012. Eu pregava o evangelho na cidade seropédica. E tinha um pastor amigo meu, e ele me ligava contando sobre uma tentação que ele estava sofrendo com uma mulher. Ele me ligava, ela está me dando presente, e eu disse a ele a primeira coisa, passa para a esposa do senhor. Pede para a esposa do senhor orientar ela, atender ela. E eu lembro que a última vez que eu falei com ele foi o seguinte, por que o senhor não vai ao seu líder aí, diz a ele que você está enfrentando uma tentação, essa tentação está muito forte e você não pode ficar aí nessa igreja. Ele não deu ouvidos, por quê? Ele estava acima de mim, sabe, na hierarquia da igreja. Eu era auxiliar dele, fui auxiliar dele. Então é muito difícil. Como é que ele vai achar que é Deus me usando? Na cabeça do orgulhoso, quem é você para me dar conselho? Conclusão, caiu, adulterou, perdeu tudo, família, perdeu tudo. Deus estava me usando, ele não queria me ouvir, ele estava acima de mim. É um perigo, se você for uma pessoa orgulhosa, você não vai ouvir pessoas, principalmente se essas pessoas estiverem ao seu ponto de vista abaixo de você, na hierarquia da empresa, ou então é uma pessoa que tem menos experiência do que você, menos idade do que você. Não importa, quando Deus quer usar, ele usa até uma criança. Aqui no caso de Moisés, Deus usou o sogro dele. Leia comigo essa mensagem. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti.
tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Olha só, Moisés atendendo seu sogro. Moisés estava aqui, seu sogro estava aqui. Mas ele foi humilde. Ele ouviu, porque Deus estava usando aquele homem para dar uma orientação para Moisés. Assim ele fala por pessoas. É muito difícil. É muito difícil uma pessoa ouvir Deus através de outras. Mas é a forma também bem clara dele falar, dele ajudar. Quantas pessoas hoje quebram a cara, me perdoe a expressão que eu estou usando, porque não dão ouvidos a outras pessoas. Quantos filhos, quantos maridos, a esposa fala, olha, toma cuidado com essa pessoa. Toma cuidado com essa mulher. Sabe uma coisa que eu vou falar aqui, eu já vou encerrar a mensagem. Todas as vezes que alguém te der uma orientação, sabe, te repreender, e você falar assim, ó, não tem nada a ver não, a armadilha está pronta. Quando a esposa vai falar com o marido, cuidado com essa mulher, e o marido fala, é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver não, pronto. A armadilha está preparada e a queda é quase certa. Porque o diabo nunca vai se apresentar de uma maneira clara que é ele fazendo aquilo. Sempre vai ter aquela ideia de que não tem nada a ver. Não é também assim, isso é coisa da sua cabeça, pronto. A queda é logo ali. Então cuidado. Você já viu alguém falar isso, não tem nada a ver não? Provavelmente essa pessoa cometeu um grande erro por não ter dado ouvidos à esposa, ao marido, ao pai, à mãe, ao pastor, ao amigo de igreja, ao amigo do trabalho, à pessoa na rua. Deus usa quem Ele quer. Estejam atentos a essas três formas: Bíblia, circunstâncias e pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que essa mensagem tenha te abençoado. Se você chegou até aqui, escreva aqui nos comentários a forma como Deus já falou com você. De que maneira Deus falou com você e você entendeu que era Ele? Através da Bíblia, circunstância, pessoas ou de outra forma? Escreva aqui nos comentários, divide com a gente essa experiência, tá bom? Compartilhe essa mensagem para abençoar a vida de outras pessoas. Eu te espero aqui amanhã na próxima mensagem, Minutos de Reflexão. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Até amanhã, fiquem todos com Deus.